Da FM Nova Cultura, agora música pra você até tarde. Lá vai o Ceará, passou a bola, chutou e é gol. Galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui começando mais uma edição do nosso YouTuber Carlos Emanuel, a voz da imparcialidade. Antigamente era rádio, que se ouvia aqui no áudio. Antigamente a gente ouvia um radinho deitado, música, jogos de futebol, entrevistas, tudo ao vivo a gente ouvia no rádio. Hoje se formou uma nova modalidade de áudio, chamada podcast. É igual ao rádio, mas pode ser ouvido onde e na hora que quiser. É um arquivo de áudio. O conteúdo de mídia transmitida em áudio via RSS, que é um sistema de on demand, né? A pessoa por demanda, quer dizer, o arquivo vai sendo compartilhado, distribuído via feed, né? Como é que você ouve um podcast? É via site. No post do episódio, antigamente tinha os blogs, né? Que a gente digitava um texto e colocava lá fazia um post no blog, como tem no Instagram hoje, você faz os posts do Instagram, né? E tem um post do áudio, né? Que geralmente você coloca lá, cria um site só para colocar os áudios do podcast, né? No post você também pode fazer via download, né? Você faz o download do arquivo através, né, apertando uma tecla lá de download, ou no player via feed, nos agregadores de podcast, onde lá você também pode baixar o arquivo. No caso, tem agregadores muito importantes de podcast que eu vou já falar. O podcast é uma combinação de iPod e broadcast. No caso, o termo citado em 2004 pelo jornalista do The Guardian, Ben Hammersley. Ele falou a primeira vez que esses arquivos de áudio que tinha no iPod, de música, que depois também áudio falado, no caso, poderia ser um programa de rádio, né? E ele, no caso, denominou esse nome iPod Broadcast, ou seja, podcast. Em 2004, o videojockey da MTV Adam Curry e David Winer, o autor da especificação RSS, tem a ideia de automatização e entrega e sincronização de conteúdo para play portáteis, quer dizer, distribuir arquivo de texto, de música, de áudio. E surge essa ideia aí de fazer, a primeira aplicação foi o iPodX. Em 2003 surge o primeiro podcast, que vem em outubro, com o programa semanal de 1 hora, gravado ao vivo, The Backstage Pass, com B.B. King, Third A Band, Gary DeGran, The Beach Boys e Jason Mraz, transcodificado para 16 bits de áudio para transmissão por discagem. Surge aí a ideia de fazer programas específicos para os podcasts. Aí eu falei para você do agregador de podcast. O que é um agregador de podcast? É um mecanismo onde você vai colocar lá o seu áudio. Você vai poder distribuir o seu áudio através de links, através de RSS feed, né? Para que as pessoas possam acompanhar, ouvir o seu podcast, né? Em julho de 2005, a Apple lançou o iTunes 4.9 Discovery, suporte formal a podcasts, né? Quer dizer, a
as grandes operadoras aí de mecanismo de áudios já com essa visão já grande de usar aí a ferramenta podcast. Um agregador, ele permite o gerenciamento e reprodução de podcasts. Muitos podcasts podem ser gravados lá. Tem um Podbean, Castbox, Pocket Cast, Spreak, alguns gratuitos e outros pagos. Aí você pode distribuir no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e lá compartilhar para seus amigos ouvirem. Quer dizer, o agregador basicamente é onde você grava o podcast, onde se agrega podcasts, onde se reúne os podcasts. É o agregador de podcast. Então ele pode ser um local onde você grava o podcast. Eu gravava muito meu podcast no Podbean, no Spreak, né? E hoje eu gravo no Castbox e no Anchor. O Castbox é gratuito, o Anchor até agora eu estou podendo utilizar a plataforma e ainda não foi cobrado taxas. Mas eu tenho que distribuir para mecanismos de grande alcance. Então eu submeto ao Deezer, ao Spotify e ao iTunes. Tem uma parte lá que você pode submeter podcasts através do RSS Feed. Você submete podcast. E como é que se faz um podcast? Né? Com a grande pergunta. Como é que se faz um podcast? Um podcast se faz através de um microfone. Como eu estou usando o microfone aqui, que é um fone de ouvido que eu uso para gravar esse YouTuber. Um canal onde você pode gravar esse arquivo. Você pode gravar no celular, pode gravar no notebook, você pode gravar no Zoom, que é um gravador de áudio. Você pode gravar com várias pessoas via Skype, via Discovers, pessoas em vários lugares do mundo. Você pode gravar podcast. Agora o básico do podcast se chama edição. Edição onde você vai botar trilha, vai botar no caso as passagens, né, de um áudio para outro, né? Vai cortar os excessos, os buracos da voz, né? Tudo isso está na edição do podcast. Eu tinha um podcast chamado um programa 10 minutos com você. Eu fiz esse podcast num local que nem existe mais, que um dia acabou-se, né? Era Podcast One, era o primeiro lugar do Brasil que agregava podcasts. Era um site. E lá eu gravei muito. Que pena que eu não tenho nada guardado dessa época, né? Acho que 2010, por aí. Já faz bastante tempo. Então eu tenho esse podcast, foi o primeiro. Depois eu criei o Futsearacast, agora 2 anos atrás. Estava no Podbean, mas eu não estava podendo pagar, então cortou. E ele está hoje no Anchor. Mas também está no Spotify, no iTunes, sendo distribuído nesses canais. E tem o Minha Verdade, que eu já até falei aqui no YouTube anterior, que é mais pessoal, mais intimista, mais opinativo pessoal meu. São 2 podcasts que eu tenho, né? E tem o Bola no Rádio, que é um podcast, na verdade, é um programa de web rádio que eu disponibilizo em formato podcast, né? Então, são locais que você pode gravar e disponibilizar o seu podcast. Você pode deixar lá para que você possa compartilhar o link para as pessoas ouvirem, né? Então, o interessante é gravar e distribuir, né, o podcast. Aqui tem no Brasil o Nerdcast 2007, o MamiloCast, o Não Ovo, o Mundo Estranho, Foro de Teresina. De acordo com o Deezer, o Brasil cresceu 67% em consumo de podcast. Agregadores de podcast, no caso, que eu já falei, né? São agregadores importantíssimos para distribuir o seu podcast. Um levantamento da PwC diz que os podcasts vão movimentar 1 bilhão em 2019 globalmente, mundialmente, 1 bilhão nesse ano, né? O aumento médio de ouvintes, segundo o Spotify, entre abril de 2017 e abril de 2018, aumentou 330%.
30% de pessoas ouvindo podcast. Com a pesquisa da CBS News, diz que 2/3 dos americanos ouvem podcast. Teve um evento aí, recentemente, que foi o evento do Spotify Summit, né? Spotify, ele realizou um evento aí, um evento que juntou, né? Um evento de podcast Summit, reuniu cerca de 1.000 pessoas em São Paulo para falar desse fenômeno de podcast. De acordo com o Ibope, 40% dos usuários da internet consomem podcast. O Brasil é o segundo do mundo, né? E o Ceará não fica atrás. Aí tem um evento que eu participei no final de semana, e o Assuntar, primeira maratona de podcast, que foi na Unifor, realizada aí pelo SerifaCast. E aí tem a galera do SerifaCast, o André Jonatas, né? Tem o pessoal do Footcast, o Lucas Mota, tem o pessoal do Budejo, lá do Cariri, que faz podcast muito legal, Chá com Rapadura, as meninas cearenses que moram em Londres, que fazem um podcast de humor, né? Temos aí o Rapadura Cast, que é do Jurandir Filho, que é um dos podcasts mais antigos, se não o mais antigo do Ceará, que fala de cinema. Foi o primeiro Rapadura Cast, foi o primeiro podcast realmente feito no Ceará, já tem 13 anos no ar, né? Tem o Fute Ceará Cast, que eu falei, que é o meu podcast. São ferramentas de áudio. Podcast é rádio gravado. Você pode denominar assim. É porque a tecnologia tem especificação de como ela se chama aquele produto. Mas você pode chamar da maneira que você quiser e que você achar melhor. O podcast é uma ferramenta importante para vários comunicadores. Eu estava vendo ontem um comunicador, o Ivan Moré, saiu do Sistema Globo e criou seu próprio podcast. Tem um podcast do Maurício Meirelles, que é um podcast pessoal dele, que ele se comunica com as pessoas, fala dos seus projetos, né? A Globo entrou com tudo no podcast. Os podcasts dela são muito fortes agora. A CBN já tinha podcast, Os podcasts dela reproduzia realmente momentos, pílulas dos programas de rádio, né? Então não era propriamente um podcast, era rádio transmitido via podcast, né? E está crescendo muito esse mercado de podcast. É um mercado que alguns ganham dinheiro com publicidade, outros não ganham ainda, mas é uma ferramenta para você que ama o áudio, ama falar, ama gravar, contar histórias, se comunicar. Então é um veículo importante para tudo isso acontecer. Se você ama comunicação, o podcast é uma ferramenta boa para você contar sobre culinária, sobre lazer, turismo, sobre amor, sobre arte, música, cinema. É um espaço especial para você falar tudo o que você quiser e que as pessoas possam ouvir no seu carro, possam ouvir fazendo uma comida, arrumando a casa. Podcast é isso, a galera pode ouvir de qualquer maneira nesse formato. Você pode dar um joinha no nosso canal, pode se inscrever, pode também curtir ali naquele sininho, lá no sininho, você pode curtir o sininho e pode aí compartilhar aí o nosso canal nas suas redes sociais. Eu estou aí disponível para dúvidas. Valeu, galera. Obrigado.